Bom, pessoal, estou criando esse vídeo para que nós possamos entender de uma forma introdutória aquilo que nós vamos ver nesse terceiro ano, certo? Na física do terceiro ano, no Colégio Álvaro Paz. Eu não sei se todos os alunos que estão na turma são os alunos do ano passado, ou se tem algum novato, mas mesmo assim eu me apresentarei. Eu sou o professor Everton, certo? Responsável aqui pela disciplina de Física. Quais são as metodologias que nós vamos aplicar nesse ano letivo de 2021? A gente continuará aplicando o processo de sala de aula invertida. O que é que consiste esse processo? Talvez você já lembre, porque nós teremos da mesma forma esse ano. Nós vamos fazer da seguinte maneira: nossos trabalhos se darão em quinzenas, assim como no ano passado, né? Uma quinzena é formada por 2 semanas. Então, na primeira semana da quinzena, eu, professor, vou enviar os conteúdos e atividades e o aluno estuda por conta própria. Então, na primeira semana, nas terças-feiras, que são as nossas aulas, continuarão nas terças-feiras as aulas dos terceiros anos. Então, eu vou enviar as atividades e os conteúdos para que vocês possam estudar e respondê-los. Na semana seguinte, aí é que nós nos encontraremos através de uma reunião online, onde vocês vão tirar suas dúvidas, podem tirar antes também, mas naquele dia vai ser o dia especial para tirar dúvidas e fazer a avaliação da quinzena, que pode ser a correção da atividade, uma prova online ou qualquer outra forma, certo? Então continuaremos utilizando o sistema de quinzenas. Primeira semana eu envio o conteúdo e a atividade, a segunda semana nós fazemos a avaliação. Lembrando que para vocês do terceiro ano, nós faremos isso nas terças-feiras. Terça-feira da primeira semana eu envio as atividades e terça-feira da segunda semana nós fazemos a avaliação. Essa semana é um pouco diferente porque o ano letivo acabou começando na quarta-feira. Então estou enviando hoje e vocês fiquem atentos aí a essa situação. Mas nas outras quinzenas o envio das atividades será na terça-feira. E a avaliação como será? A avaliação continua semelhante ao ano passado. Eu vou avaliar tudo que vocês fizerem, incluindo a participação de vocês também, as atividades, os trabalhos e tudo mais. Em cada quinzena, independente do que tenha sido feito, você pode ganhar até 10 pontos. Então, de 0 a 10 é a pontuação da quinzena. No fim de cada bimestre, eu vou pegar todos os pontos ganhados em cada quinzena e fazer uma média geral. E a partir dessa média, você vai ter a sua nota bimestral. Como exemplo daqui, nós temos uma tabela que representa um aluno qualquer fictício, em que ele, nesse primeiro bimestre, que provavelmente nós teremos 5 quinzenas, já que nós temos que fechar com 20 aulas totais, né? Então, na primeira quinzena, o aluno tirou 10, na segunda ele tirou 7, na terceira ele tirou 8, na quarta ele tirou 6 e na quinta ele tirou 9. Como é que a gente vai fazer a nota final dele do bimestre? Vamos fazer uma chamada média aritmética, que é somar todos os valores e dividir pela quantidade. Então, seria mais ou menos assim, soma aí 10 mais 7 mais 8 mais 6 mais 9 e divide por 5, que nesse caso específico dá 8. Lembrando que aqui é uma nota fictícia. Certo? Então, esse é o nosso modo avaliativo. Cada quinzena vale 10 e no final eu somo tudo e divido pela quantidade, assim como fazíamos também no ano passado. Agora, falando desse terceiro ano, o que é que nós vamos estudar em física? O que é que existe em física no terceiro ano? Bom, a física no terceiro ano ela é dividida em 3 partes principais. A primeira delas é a da eletricidade, que nós iniciamos inclusive neste vídeo. Depois nós veremos o magnetismo e, por fim, de uma forma bem básica, um pouco da física moderna. O que é que se estuda em cada uma dessas partes? Eu acredito que os nomes deles são bem explicativos, mas vamos ver aqui. Eletricidade, claramente, fala de fenômenos elétricos. A gente inicia com carga elétrica, força elétrica, campo elétrico e assim sucessivamente. O magnetismo vai estudar os fenômenos magnéticos e a física moderna ela vai estudar com a gente os ramos mais atuais da física, as descobertas mais atuais e assim sucessivamente. Aí eu pergunto para vocês, já que nesse momento inicial estamos estudando a eletricidade a partir desse vídeo, né? Começamos o primeiro bimestre, primeiro tópico é a eletricidade. Qual a importância da eletricidade nas nossas vidas? Então aqui nós temos uma imagem de uma cidade, inclusive é a cidade de vocês, Coité do Noia. A gente observa o quanto que a gente utiliza a eletricidade no nosso dia a dia, seja ele para a iluminação das vias públicas,
utilização dos computadores, do celular que a gente está assistindo e utilizando agora, e assim sucessivamente. Eu acredito que a maioria das pessoas não se conseguem ver hoje num mundo em que não existe eletricidade. Então é importante estudar a eletricidade, não só pela contribuição que ela dá para a humanidade, mas também para entender como é que funciona, qual é o mecanismo por trás de tudo isso que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, é a partir disso que a gente vai estudar a eletricidade. E a gente se pergunta, qual a origem da eletricidade? Será que é algo recente? Na verdade, não. A constatação dos fenômenos elétricos não é algo atual. Na verdade, desde a antiguidade já havíamos os observado, né? Pelo menos na Grécia Antiga. Foi o que eles observaram. Eles observaram que uma pedra, que na verdade é formada por resina vegetal, que é essa daqui por nome de âmbar, quando você friccionava ela, ou seja, esfregava nela uma espécie de tecido, o que acontecia? Ela passava a ter a capacidade de atrair alguns objetos leves, como penas, palhas. Então, observe, essa foi a primeira constatação de algo que a gente entende como eletricidade, né? A fenômeno de atração de um objeto por outro, certo? Mas por que isso tem a ver com eletricidade? Vamos ver pela origem do nome. Na verdade, esse objeto aqui, ó, que se chama de âmbar, ele recebe também o nome de elétron. Certo? Aqui está escrito de maneira errada. Não é elétron. Elétron é elétron. Em grego, âmbar seria elétron, que é onde veio a origem da palavra elétron e também da palavra eletricidade. Então a gente já sabe aí que a eletricidade tem a ver com os elétrons e tem a ver com essa força de atração que é verificada entre alguns materiais. Certo? E por que o âmbar atrai alguns objetos leves? A gente entender o motivo pelo qual o âmbar atrai, a gente vai entender o motivo que a gente leva a entender a eletricidade em si mesmo. Mas a gente pode fazer algumas perguntas. Primeiro, todo material consegue ser atraído pelo âmbar? Não. Ele só conseguiria atrair alguns materiais leves, e mesmo assim não era todo tipo de material. Ele não ia atrair uma pedra, não ia atrair o nosso próprio corpo e assim sucessivamente. Só alguns materiais específicos. Depois a gente pode se perguntar também, a distância entre os objetos interfere na atração? Se o âmbar estiver muito longe, ele vai atrair mesmo assim, ou ele precisa estar perto? A verdade é que ele precisa estar um pouco perto para que haja essa atração. Então a gente observa que ele não atrai qualquer tipo de material e também de que precisa existir uma certa distância para que as coisas funcionem de forma melhor. E a gente pode também se perguntar, essa atração dura para sempre ou em algum momento ela deixa de existir? A verdade é que ela deixa sim de existir, né? Essa atração elétrica que a gente provoca em alguns objetos, ela é momentânea, pelo menos na maioria dos objetos, certo? Então, a partir dessas perguntas, a gente pode entender o porquê que o âmbar atrai alguns objetos. E a resposta, anos depois, foi sendo estudada. Com o passar do tempo, começaram a perceber que não era só o âmbar que tinha essa propriedade. Na verdade, se você inclusive pegar a sua caneta, faça o teste aí. Pique pedaços de papel bem pequenos, pegue a sua caneta e friccione ela com o papel. Depois eu vou deixar um vídeo para vocês observarem esse fenômeno que eu vou mostrar a vocês. Você vai observar que a caneta depois vai poder atrair o papel, certo? Então começaram a observar que alguns objetos conseguiam atrair outros. Alguns deles foram chamados de objetos que tinham uma carga positiva, outros que tinham uma carga negativa, e que a interação entre essas cargas poderia causar aí o fenômeno de atração ou de repulsão, como a gente viu. Agora, por que eles atraem? A resposta é, ela está no átomo e nas cargas elétricas. Então, o âmbar e os outros materiais atraem porque eles são formados de átomos, e os átomos possuem algumas propriedades que nos ajudam a entender esse fenômeno de atração ou de repulsão. Aqui nós temos representado na figura um átomo, certo? Nessa região central aqui nós temos o que nós chamamos de núcleo do átomo. Vocês também viram isso em química, não é? O que é formado no núcleo? O núcleo é formado por prótons e por nêutrons, certo? E ao redor do átomo, esses outros objetos aqui que estão se movimentando, nós temos os chamados elétrons.
Então o átomo é formado basicamente, até esse ponto aqui que nós estamos estudando, de prótons e nêutrons no seu núcleo e elétron ao redor deste núcleo. É claro que isso aqui é uma representação, certo? O átomo não é exatamente como está sendo mostrado nessa figura. Com o passar desse ano, nós vamos ver o que realmente o átomo poderia ser, mas a representação nos ajuda a entender bem o comportamento dele. Prótons e elétrons no centro, que a gente chama de núcleo, prótons e nêutrons, e os elétrons ao redor. O que foi que também se descobriu com o passar do tempo? Que esses prótons, a gente pode considerar ele como cargas positivas, certo? E os elétrons como cargas negativas. Então, a partir de então, vamos deixar bem claro que existem cargas positivas e existem cargas negativas. As cargas positivas elementares são chamadas de prótons, aquelas que existem no átomo. E as negativas são chamadas de elétrons. E os nêutrons? Os nêutrons eles não possuem carga. Então, quando a gente falar em carga dentro do átomo, só vai existir ela no próton e no elétron, certo? Pelo menos nesse sistema que a gente está vendo aqui. Mas o que é que isso tem a ver com eletricidade? Observe que a palavra elétron também lembra eletricidade. Por quê? Porque são justamente os elétrons que podem sair do átomo. Os elétrons estão aqui ao redor, certo? Se eu tiro um elétron desse átomo, ele vai se tornar um íon, como a gente vê na química. Então ele vai ter uma carga, certo? Se eu adiciono um elétron aí, ele também se torna um íon e ele vai ter uma carga também. De que maneira a gente vai ver agora? Primeiro vamos ver a questão da interação entre as cargas. Se eu tenho aqui duas cargas que são negativas, o que é o que ocorre entre elas? Se eu tentar aproximar duas cargas que são negativas, poderia ser dois elétrons, eles tendem a se afastar, a se repelir. Então observe, um vai para um lado e outro vai para o outro. Mas se as cargas forem diferentes, se eu tiver aqui um elétron e um próton, essas cargas tendem a se aproximar, elas tendem a se atrair. É o caso do que ocorria com o âmbar e com a pena mostrado lá na figura inicial. Então quer dizer que o âmbar tinha uma carga e a pena tinha uma carga contrária, porque os dois conseguiam se atrair. Por fim, se eu tiver duas cargas também iguais, só que positivas, elas também se afastam. Então aqui a gente observa que as cargas se comportam de uma maneira básica, que é da seguinte, vamos descrever aqui. Cargas de mesmo sinal se afastam, pode ser duas negativas ou duas positivas. E cargas de sinais diferentes, ou seja, uma negativa e uma positiva, ela se atrai, certo? Os iguais se repelem e os opostos se atraem, pelo menos nessa situação aqui. Então essa é a interação entre as cargas. Agora, quando a gente diz que um objeto está eletrizado, quando o âmbar, naquela situação original em que foi descoberta, atraía a pena ou um pedaço de palha, a gente diz que ali ele passou a estar eletrizado. O objeto que tem a capacidade de atrair ou de repelir outro, a gente pode dizer que ele está eletrizado, certo? Então, como é que um objeto se torna eletrizado? Primeiro a gente tem que entender que o estado mais comum dos objetos na natureza é o da neutralidade. O âmbar, ele normalmente está neutro. Mas o que foi que a pessoa fez? Ela esfregou nele um pano ou um tecido e ele passou a estar eletrizado. Então você alterou a estrutura dele. Só que como é um objeto neutro? Temos aqui uma representação. Um objeto, um corpo que está neutro, eletricamente falando, ele deve possuir a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então a gente tem aqui um objeto fictício que ele tem 5 prótons e tem 5 elétrons. Então a gente diz que ele está neutro, porque ele possui a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas. Mas vamos dizer que eu retire de alguma maneira as cargas positivas, algumas cargas positivas, tirei duas aqui. Aí a gente observa que esse objeto passa a ter mais cargas negativas, certo? Então, se ele está tendo mais cargas negativas, a gente agora diz que ele está negativamente eletrizado. Simples. Quem tem mais carga negativa, a gente diz que está negativamente eletrizado. Ele possui mais cargas negativas, mais elétrons, do que mais cargas positivas. Então, de forma geral,
a gente pode dizer que esse corpo no seu total tem uma carga negativa. Mas se eu fizer o contrário, ao invés de tirar os prótons, eu tiro elétrons. O que é que vai acontecer com esse corpo? Ele vai ficar com mais cargas positivas. Então, se ele vai ficar com mais cargas positivas, a gente diz então que ele está positivamente eletrizado, porque ele possui mais prótons, que são positivos, do que elétrons, que são cargas negativas. Então, aqui no nosso início, nós temos um corpo neutro, tem a mesma quantidade de cargas, tanto positivas quanto negativas. Aqui nós temos um corpo negativo eletricamente, porque ele tem mais cargas negativas, e aqui nós temos um corpo positivamente eletrizado, porque ele tem mais cargas positivas. Então, o que é que a gente pode pensar? O que aconteceu com o âmbar? De alguma maneira, quando a pessoa limpou o âmbar, esfregou ele com o pano, ele acabou perdendo as suas cargas negativas, certo? Quando a gente fala no processo de eletrização, é importante lembrar que, normalmente, se a gente estiver falando realmente de elétrons e prótons, quem sai de um corpo são os elétrons e não os prótons. Por quê? Porque os prótons estão no núcleo e os elétrons eles estão na parte externa. Então, quando eu tiro os elétrons do corpo, ele vai ficar eletrizado de alguma maneira.